Obrigada. Uma boa noite a todos. Então, há mais uma noite que a gente vai aproveitar para estudar um pouquinho mais, para conhecer um pouquinho mais da doutrina e para a gente poder se aproximar um pouquinho mais de Jesus, né? Às vezes a gente está tão longe, às vezes no nosso dia a dia ali, naquela correria, a gente acha que as coisas não vão funcionar, né, direito, as coisas não vão fluir, parece que está tudo sempre tão difícil na nossa cabeça. E aí nesse momento a gente para pensar de verdade em tudo aquilo que a gente vem passando por esse processo, por esse caminho. É a hora em que a gente analisa e reflete sobre tudo aquilo que a gente já leu, já aprendeu, já estudou. Mas, principalmente, tudo aquilo que a gente tirou dentro do livro e fez criar uma ação, criar um movimento. Porque vocês sabem, esse livro é para ficar na estante, bonitinho, enfeitando, principalmente se tiver capinha colorida, né? Porque aí fica um de cada cor, a estante fica até mais bonita, né? E se for do mesmo tamanho, melhor ainda, porque aí o nosso toque não precisa nem consertar os tamanhos, né? Fica perfeito, tudo alinhadinho. Na verdade, o livro, ele tá aqui, que é pra gente olhar para ele, ler, questionar, perguntar de novo, rabiscar, sublinhar, escrever, dobrar a página, dia a dia. E aí, então, eu trouxe um exemplo que aconteceu. Eu pensei nisso tudo, esses dias, porque enquanto eu estava lendo o livro, eu não sei ler em pensamento, eu tenho que ler em voz alta, tá? Porque a gente está sempre rodeado, então eu quero ler para todo mundo, né? Vai que alguém também quer ouvir o que eu estou lendo, né? Então eu não leio em pensamento, eu vou lendo em voz alta mesmo. E aí eu estava lendo o capítulo 17, que diz assim: sedes perfeitos, segundo o Espiritismo, tá? E aí o capítulo diz assim: sedes perfeitos. Já não funciona, né? Como é que a gente vai ser perfeito? Mas tudo bem, vamos continuar. O homem de bem. Mais ou menos. Tem dia que sim, tem dia que não tão bem assim, né? Mas a gente segue. Aí ele diz assim, ó: os superiores e os inferiores. Uma hora minha filha estava passando pela cozinha e ela falou assim: por que você vai estudar isso? Isso daí é fácil, né? O superior, por que você tem que estudar isso daí? Isso daí é tão fácil. Isso daí eu acho que é mais política do que religião, né? Porque religião deveria ser tudo igual. Afinal de contas, o que Deus diz? Nós somos todos iguais, não é? Mas ela só passou. E aí claro, né, que eu pensei nisso depois. Sabe aquele obsessor que passa e joga alguma coisa na sua cabeça e sai correndo? E aí você fica matutando em cima daquilo? Pois aí que me instigou, né? Aí eu fui querer ler, fui querer entender o texto, né? E aí eu comecei a entender o valor que é um estudo. Sabe, essa uma hora que a gente fica aqui, que às vezes a gente fala assim: ai, não sei se hoje eu quero ir, tá chovendo, né? Saí tão correndo do serviço, tô tão cansada, ai, acho que deixa para semana que vem, né? Semana que vem eu vou. Mas é tão diferente quando a possibilidade de sentar aqui, de ouvir, de debater, de trocar ideia, de poder, sabe? Na verdade, o texto, ele não fala sobre as pessoas que são superiores ou inferiores. Ele diz que a gente tem tudo isso dentro da gente, durante o nosso dia a dia,
Aí nessa hora a gente pensa, não, acho que não. Acho que eu não sou superior a ninguém, não. Não, gente. A gente então acorda de manhã, naquela correria, já sai atrás na padaria para pegar o pãozinho. Tem as duas mocinhas que já faz um pigarrinho na garganta, já se mexe para cá, se mexe para lá, para tentar ser visto, não é? Mas aí, será que nessa hora a gente não está tentando exercer a nossa superioridade? Porque ela também cumpre ordens. Ela tem que esperar o pão sair quentinho para poder atender a gente. Mas ali, a gente quer ser atendido na hora em que a gente quer. E não na hora em que ela pode. E aí, nesse mesmo dia, a gente chega até o serviço, correndo, atrasado também. E aí já tá lá o patrão, né? Com cara de bravo. E aí, nessa hora, a gente se sente o quê? Inferior. Afinal de contas, pois é disso que a gente vai conversar hoje. A gente não precisa sentir nenhum e nem outro. A gente só precisa fazer o nosso melhor nesse dia. A gente só precisa assumir que acabou atrasando e que tá tudo bem. A gente não precisa e a gente também não precisa culpar o patrão, afinal de contas ele também está no direito dele. Mas esse sentimento de superiorismo funcionam assim na prática, no dia a dia da gente. É o tempo todo. Esse tipo de sentimento não é compatível com aquilo que Deus espera da gente. Porque de fato, para Deus nós somos todos iguais. Tem reino na nossa frente. Ou mira mesmo. Tá todo mundo tentando progredir de alguma maneira. E aí nesse progresso, nessa caminhada, é que a gente começa a adquirir alguns sentimentos e às vezes a gente não precisa deles, que não tem o porquê. E aí é só quando a gente vai estudar, que a gente pega de fato o livro e vai ler, a gente começa a entender que tudo isso que está acontecendo no mundo faz parte do nosso progresso, faz parte do nosso dia a dia. Tudo o que está acontecendo. Mas aí vocês vão falar assim para mim, mas eu não sou bom com estudo não. Não, eu leio, mas não entendo. Quer ver? Vocês vão saber muito bem o que eu estou falando. Porque tem uma coisa que a gente aprendeu lá na infância, com musiquinha, e que a gente não esqueceu até hoje. Tem uma musiquinha que eu tenho certeza que todo mundo sabe, e que todo mundo pratica até hoje. Vocês já ouviram aquela assim, ó? Meu lanchinho, vou comer, pra ficar fortinho, e... Pois é, eu pratiquei bastante, mas eu não cresci pra cima, só pros ladinhos. Mas tá tudo bem, não é? E a gente não pratica até hoje a musiquinha? Pois bem, vocês já repararam que as músicas também trazem lições pra gente? E lições importantes. Mas aí a gente precisa fazer o que com a música? Olhar para ela, ler, entender e trazer para a nossa vida. Para vocês terem mais ou menos, e para a gente não fugir muito do nosso tema, eu vou contar uma historinha. Vou contar uma historinha para a gente entender um pouquinho mais da lição, para facilitar um pouquinho mais. Então conta que lá na China existia um moço, e esse moço foi nomeado mandarim. Vocês sabiam o que é um mandarim? Eu também não sabia, eu também tive que pesquisar, não sabia o que era um mandarim não. Mandarim é um conselheiro, então é aquele que vai dar conselhos. É importante, olha que coisa mais bonita, eu vou distribuir conselhos. Olha, não é importante isso? E aí, quando a gente...
Nossa, eu não tenho nem roupa para isso, não é? Pois bem, foi isso que ele pensou. Eu não tenho roupa para isso. Vou ter que mandar fazer uma roupa. Mas ele estava se sentindo tão importante, ele estava se sentindo tão empoderado com aquilo, tão especial, que ele saía falando para todo mundo. Até que um amigo dele chegou e falou o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, um sábio que é um alfaiate, vai até lá e faz a roupa que você acha que deve. Já chegou todo importante. E aí aquela famosa frase, né? Você sabe com quem está falando? Eu sou o novo mandarim. Olha, eu sou uma pessoa importante. Então eu quero o melhor manto, aquele que é mais bonito. Já sei, eu quero que seja com aquele melhor tecido, com as melhores pedrarias. Fio de ouro, pode ser feito com fio de ouro. Eu quero mais bonito, porque todo mundo vai ter que me ver lá de longe. Eu tenho que ser vista. Afinal de contas, eu sou especial, eu sou importante. Eu vou dar conselhos agora para todo mundo, até para o imperador. Quietinho, todo na dele, né? Falou, tudo bem, o senhor vai receber o melhor dos mantos. Pode ficar sossegado. E aí ele corria para cá e ele corria para lá. Enquanto isso, o coitadinho do alfaiate indo atrás dele, né? Para tirar medida. Medida daqui, medida de lá. E correndo atrás dele, e ele mexendo nos tecidos, nas pedrarias e tudo mais. Até que aí, em um determinado momento, o alfaiate falou assim para ele, que o senhor foi nomeado para ser mandarim. E ele falou, mas por que a pergunta? Então, sim, eu preciso saber para poder confeccionar da melhor maneira. Recém-nomeado, você anda de nariz em pé. Cabeça erguida, peito estufado, ombro para trás. Então, sabe o que tem que acontecer? A parte da frente do manto precisa ser a parte de trás. Mas aí, com o passar dos dias, você vai vendo. Não. E aí, então, você passa a andar de cabeça reta, olhando para o horizonte. E aí, então, a parte da frente é exatamente igual à parte de trás. Mas aí o tempo vai passando, você vai entendendo a responsabilidade e o peso que tem a vida de um conselheiro. E aí sim é o momento em que você se dobra à humildade. E aí nesse momento, a parte de trás é que precisa ser mais longa do que a parte da frente. E aí ali, naquele momento, ele parou para pensar, não na roupa, que era o que ele estava pensando, mas no porquê que o amigo indicou exatamente esse alfaiate para ele ir. E aí agora eu pergunto assim para vocês, e no nosso dia a dia? Qual que é o grau de mandarim que nós estamos vivendo? Será que a gente ainda está no começo? Será que a gente um pouquinho? Ou já avançamos muito então? Aí é uma reflexão que cada um faz para poder ver exatamente qual que é o manto que precisa ser feito, não é? Nos estudos. Toda vez que a gente olha para o livro e entende o que ele quer dizer, entende o que o texto está querendo passar para a gente, facilita um pouquinho. E como é que a gente faz isso? Vocês sabem que toda vez que a gente passa ali pela porta, não precisa ou tá lá dentro recebendo o passe, a gente já está sendo cuidado. Então aí é como se eles viessem, plantassem uma sementinha na gente. Uma sementinha para que ela possa, ao longo da semana, germinando, crescendo e tomando rumo. Mas aí tem dias em que a gente vem e senta aqui, e aí a gente fica pensando assim, né? Eu acho que eu esqueci de tirar a carne para poder fazer amanhã.
Não paguei aquela conta. Nossa, amanhã eu tenho que acordar tão cedo. Ai, eu já tô tão cansada e ainda é só terça-feira. Nossa. Os nossos pensamentos com coisas que a gente não vai saber onde é que ela tá. A gente não vai conseguir enxergar ela ali naquele meio. Então, o que a gente indica? Vinhas de luz, o Emmanuel diz que a gente pisar num centro, pisar num templo, pisar numa igreja, em qualquer outro lugar. Deixa o problema lá fora. Deixa lá. Entra aqui. E aí a gente começa a conversar com a espiritualidade. Fala para eles qual que é o seu problema. Fala para eles qual que é a sua dúvida, qual que é a sua questão, qual que é a sua angústia. Pede para eles plantarem a melhor sementinha que eles tiverem. Cada vez que a gente for pensando nisso, a gente vai entendendo onde é que aquela sementinha está plantada, que a gente vai reconhecer ela. Ah, mas isso é tão difícil, não é? Nossa, como é que a gente faz isso num dia tão atribulado, numa semana tão corrida, com um monte de coisa para a gente fazer? Como é que a gente faz isso? Pois muito bem. Aí mandou o filho dele para cá e falou assim: vai lá e explica, ensina, desenha, rabisca no papel. E aí Jesus veio para cá e fez tudo aquilo que o pai mandou e deixou para a gente como legado, deixou para a gente detalhadamente o que era o certo da gente fazer. Algumas coisas são mais fáceis, né? Outras mais ou menos. Mas a gente sobre isso e vendo exatamente o que dá para ser feito. Pode ser? Vocês fazem isso comigo? Vocês ainda não estão dormindo, né? Não sei se vocês sabem, mas essa daí é uma musiquinha. É uma musiquinha, mas é de tempo. Acho que a gente aprendeu na catequese, né? Quem fez catequese, a gente aprendia lá essa musiquinha. Então, ela começa assim, ó. Um dia, uma criança me parou. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. O que é preciso para ser feliz? E aí agora é com vocês, agora vocês podem cantar, tá bom? Então agora é assim, ó. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria. Fácil? A musiquinha é assim, né? Vamos trazer ela para o nosso dia a dia? Vamos? Então vamos lá. Amar como Jesus amou. Jesus amou os inimigos, né? A gente consegue? Ainda não, né? Então tá, então vamos pular essa, vamos para a próxima. Sonhar como Jesus sonhou. E agora? O que Jesus sonhava? Não sabe? Então eu vou te contar. O sonho dele era de que a gente praticasse tudo aquilo que ele dizia. Era simples. Ele dele, de que a gente realmente praticasse. E aí? Agora já ficou um pouquinho mais fácil, né? Amanhã, quando vocês forem na padaria correndo, vocês vão ficar batendo o pezinho para a mocinha, para agilizar lá a parte dela? Ou não? Vocês já aprenderam a lição? Acho que a gente já aprendeu, não aprendeu? Então a gente não vai mais pressionar ninguém, né? Não vai tentar ser superior a ninguém. Então pronto, sonhar como Jesus sonhou, a gente consegue. Um pouquinho de cada vez, um pouquinho por dia. Então a gente consegue. Viver como Jesus viveu. Como que Jesus vivia? Ele vivia cercado de amigos, ele vivia sorrindo, ele vivia contando histórias, ele vivia sempre com a sua mãe, com a sua família. Então isso daí também é fácil da gente fazer, não é? Olha o que a gente está fazendo aqui agora. A gente não está entre amigos?
não está contando história, a gente não está sorrindo. Então já é um ponto, a gente já tem 2 contra 1. Tá vendo? Já não está tão difícil assim. E a gente fica aqui, vivendo o nosso melhor. Afinal de contas, nós somos homens de bem, não é? O texto não falou que nós somos homens de bem? Se a gente começar a praticar esse negócio de não querer ser superior a ninguém e de não se sentir rebaixado a ninguém, nós seremos homens de bem. Ok, somos homens de bem, estamos aqui tentando. Na semana a gente vai cuidando daquela sementinha que a espiritualidade plantou. E aí a gente rega. E acontece? Aí a gente passa a amar como Jesus amou. Porque aí esses frutos é aquilo que a gente espalha para os nossos irmãos. Se nós somos homens de bem, e se a gente espalha o bem, aí nós seremos perfeitos. Ficou um pouco mais claro agora da gente entender a lição, não ficou? Lá no começo a gente achava que a gente não ia ser perfeito, não. Que a gente não ia amar Jesus amor. Mas a gente não precisa fazer exatamente. A gente precisa trazer isso para a nossa realidade. A caminhada é diferente da de vocês. Cada um tem a sua. Mas o que importa é a gente pegar a lição, entender a lição e praticar a lição da nossa melhor forma. Da forma em que a gente consegue. Porque como a gente ainda está nessa escalada, está cada um de uma maneira. Mas o importante é a gente conseguir. O importante é ser que leve algumas encarnações? Pode. Mas é importante que a gente já possa começar nessa, não é? Olha, foi fácil? E então vocês sabiam. Se vocês aprenderam a musiquinha da comidinha, vão também aprender a musiquinha de como é que a gente faz para ser feliz. Por quê? Porque a gente sabe que a gente aprendeu a lição. A hora que a gente pega, a gente olha e fala que é um tema difícil, não é? Mas e aí a hora que a gente começa a trabalhar em cima do tema? Facilita um pouquinho mais, não facilita? Foi isso que Emmanuel pediu pra gente. Estudem, instruí-vos. É que eles falam difícil, né? Instruí-vos. Fala pra gente, estuda, senta, faz direitinho, faz a lição certinho. E aí a hora que a gente vai fazendo um pouquinho, só um textinho, a gente tem o livro inteiro para praticar ainda. Mas se a gente for praticando um pouquinho de cada vez, juntos, estão todos distribuídos. E aí, quem sabe numa próxima, é a gente que vai estar plantando a sementinha no coração de quem estiver aqui sentadinho. Não é verdade? Então eu desejo a vocês que tenham uma semana de um bom plantio, que seja um cultivo bem proveitoso, que a gente consiga enxergar qual que é a sementinha que precisa ser cultivada, para que a gente consiga seguir nessa caminhada, todo mundo junto, para a gente se encontrar um dia lá na frente e falar: uma boa semana a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Gratidão, Janaína. Boa noite a todos. Vamos ler aqui 2 conselhinhos da espiritualidade que trabalha aqui na nossa casa. As decisões que são tomadas aqui na vida terrena, na maioria das vezes, são frutos das escolhas tomadas pelas emoções. Às vezes, são como flashes em vossas mentes e nem sempre são as melhores, porém não cabe a ninguém julgar. A consequência de um ato ou decisão só saberemos no decorrer da caminhada de cada um. Existem vários desvios que podem nos levar a caminhos diferentes. Cabe a cada um escolher e discernir por onde seguir. E isso não pode ser julgado nem por sua mente e nem por mais ninguém. Cabe a cada indivíduo ser fiel aos desígnios de Deus e continuar a caminhada. Viaje na vida e seja feliz. Aí tem uma pequenininha que combina bem com a palestra de Jana.
A vida é como um jardim. Somos todos como flores. Uns desabrocham, outros têm outro tempo. Cada um ao seu tempo, cada flor com a sua beleza, mas todas colorindo o jardim da vida terrena. Esse jardim é diverso e tem belezas aparentes e ocultas. Então siga em frente e seja feliz. Que vocês sejam concentrados e nos preparar para os trabalhos de passe. Que assim seja.